Fala, amadinhos. Pessoal, essa semana viralizou uma notícia do Renato Aragão, né, o Didi dos Trapalhões. O Piscite, o da poltrona, cavalheiros, diplomatas. Sempre fui fã do Renato Aragão, tá? Pra mim é um dos melhores humoristas que passou no Brasil. E é pena que o programa dele não poderia ser feito hoje em dia por causa do politicamente correto. Aquelas brincadeiras dele do Mussum hoje em dia não seriam bem vistas. Ele chamando o Mussum de carvão, tição, e o Mussum chamando ele de cabeça chata, comedor de farinha. Hoje não é politicamente correto. Enfim, a minha época era um pouco mais livre essas coisas. Mas ele viralizou essa semana, pessoal, porque aquele jornalista Rafael Scappa, que fez um documentário deles, né, investiga bastante a biografia dos Trapalhões, ele falou que o Didi tem uma filha do outro casamento dele, e essa filha dele, ela trabalha como Uber. E não só ela trabalha como Uber, como ela já fez 2 vaquinhas para necessidades pessoais. Uma vez foi para comprar um remédio de asma e outra vez foi para fazer um conserto no carro dela, que é o sustento dela, uma vaquinha de 5 mil reais. Então isso chamou a atenção das pessoas, né? Não pelo fato dela ser Uber, que Uber é um trabalho como outro qualquer. Não é demérito nenhum ser Uber, tá? É um trabalho digno. Mas é meio estranho uma pessoa que é filha de um milionário, que tem um patrimônio de mais de 20 milhões de reais, ter que fazer um trabalho humilde e ainda por cima pedir ajuda para coisas pessoais. Que dá a entender que ele não ajuda ela financeiramente com nada, tá? E o Rafael Scappa chegou a falar que um dos motivos do Renato Aragão não ajudar essa filha dele é porque ela é lésbica. Ela se assumiu como lésbica, então segundo ele, ela é tratada na família como uma carta fora do baralho. Sabe, ela não tem muita interação com a família não quer saber muito dela, age com preconceito, ela não é convidada nem para festas, como por exemplo aniversário do Renato Aragão, essas coisas. Então ela é bem desprezada só pelo fato dela ser lésbica. Então talvez por isso o Renato não ajude ela financeiramente, né? Que é uma coisa até absurda, né, pessoal? É uma coisa que a pessoa não escolhe o que quer ser. É biológico, a pessoa sente atração por mulheres, no caso dela, é um direito dela, mas só por causa disso o pai age de uma forma homofóbica com a própria filha. Como se ela tivesse um botão que pudesse mudar. Hétero, gay, hétero, gay. Isso aí não existe, né, pessoal? E mostra uma frieza tão estúpida que é algo que não afeta a vida de ninguém. Eu lembro do Roberto Carlos falando de uma entrevista do Jô Soares, tem no YouTube para quem quiser ver, que o Jô perguntou a opinião dele sobre homossexualidade, o Roberto falou: bicho, se 2 caras querem se casar, vai mudar o que na sua vida? Aí o Jô, bem-humorado como sempre, ele falou: se eu não for o padrinho, nada. Aí o Roberto deu risada e falou: pois é, bicho, não vai mudar em nada, então para que eu vou impedir a felicidade de alguém se a felicidade deles não vai afetar na minha? Palmas pro Roberto Carlos, falou bonito. É exatamente isso, pessoal. Se a pessoa se descobre gay, lésbica ou outra opção que seja, o que vai mudar a vida da pessoa, gente? Vai mudar alguma coisa? Agora, o Didi tá idoso, ele já tá ficando até meio senil da cabeça. A mulher dele parece mais uma cuidadora dele. Aliás, uma mulher que já deu muita polêmica, né? Ela falou uma vez que o aeroporto estava parecendo rodoviária, que estava cheio de pobre. Ó, poderosona. É o Odete Reutemann. A outra filha do Didi também polemizou um tempo atrás, que ela falou que todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia, só não fica rico quem não quer. Tá vendo? Você que tá vendo esse vídeo, você não é rico porque você não quer, filho. Por isso que vocês não colaboram com o meu canal. Quando eu peço uma ajuda, fazer um pix, alguma coisa, vocês não colaboram. Mas vocês têm as mesmas 24 horas por dia. Por que vocês não têm 20 milhões de patrimônio, hein? Hein? Segundo a filha do Didi, qualquer um pode. Essa é a mentalidade que ele deu pra filha dele, a mentalidade de uma rica que não tem a menor noção da realidade. Ela acha que só porque ela nasceu em berço de ouro, todo mundo pode ficar rico da noite por dia. E, para finalizar, pessoal, essa parte do Didi, eu lamento, sabe, que o Didi é um cara tão legal, né, publicamente, sempre foi um grande trapalhão, um cara extremamente engraçado, mas na vida real ele tem esse lado preconceituoso, né, esse lado ao ponto de não ligar para a própria filha por uma questão que é da intimidade dela, gente. Depois ele morre ou falece, até porque ele já está com o pé na cova mesmo, né, por causa da idade. Aí não vai ter tido nem o carinho da filha, sabe? É lamentável isso, porque a gente não leva bens materiais dessa vida. Todos os grandes sábios falaram isso, Buda, Jesus, Krishna, etc. Sócrates. A gente só leva aquilo que a gente aproveita da vida, o carinho, o apego, os bons momentos, a alegria, sabe? Você às vezes sair com a sua família para jantar fora, ou jogar uma pelada com seu filho de futebol, ou ir no cinema, ou levar sua filha numa peça de teatro. São essas coisas que a gente leva da vida, pessoal. O dinheiro, como dizia minha mãe, caixão não tem gaveta. Mas morreu, acabou. O que você vai fazer com sua fortuna? Você vai negociar com São Pedro, um terreninho lá no céu? Ó, São Pedro, aquele terreninho ali perto da Malafaia, São Pedro. Quanto é que tá, São Pedro? Não vale, pessoal. Então é lamentável saber que como pessoa, o Didi é completamente diferente do Didi Trapalhão, tá? Como pessoa, o Dr. Renato Aragão é uma pessoa completamente fria.
E para minha surpresa, pessoal, esse caso não é o único, tá? Meu irmão mandou um vídeo para mim essa semana, do Jack Chan, que ele tem um caso parecido. O Jack Chan tem uma filha que é lésbica, e o Jack Chan, por ela ser lésbica, ele deserdou ela, falou que não vai deixar nem um centavo para ela. Ela não mora com o pai, ele expulsou ela de casa. Ela trabalha para sobreviver, tá? Ela se sustenta junto com a companheira dela, trabalham, ralam pra caramba lá na China, sabe? Trabalha o dia inteiro para manter o sustento. E teve um tempo também que ela precisou fazer uma vaquinha, que ela estava passando por dificuldades financeiras. E o Jack Chan, que tem um patrimônio bilionário que ele construiu em Hollywood, ele não deu um centavo para a filha dele, só porque a filha dele é lésbica. Tudo bem que o comportamento do Jack Chan com os outros filhos dele não é muito diferente, né? Que ele falou que não vai deixar um centavo para os próprios filhos. Mas essa que é lésbica, ele trata de uma forma diferenciada. Como quer dizer, ela morreu para mim. Essa vaquinha que ela fez foi por um problema de saúde, ela chegou a ser hospitalizada e ele não teve a coragem nem sequer de mandar uma solidariedade para a filha que estava sendo hospitalizada. Por quê? Só porque ela se relaciona com uma outra mulher? Isso é tão grave assim, pessoal? E aqueles homens que têm mais de uma mulher? E aí, como é que fica? Aí o homem pode, né, ter mais de uma mulher. Já a mulher não pode ter uma. É muita frescura, vocês não acham, pessoal? Depois fica velho aí, doente, vai precisar de um rim ou de algum parente para ajudar. Aí não vai ter o apoio da filha, porque desprezou tanto em vida, que se um dia a vida der uma volta e ele precisar, ele não vai ter. Então esses casos, pessoal, não é só um ou dois do Renato Aragão, do Jack Chan. Tem um monte que pipoca por aí. Sabe, que é um preconceito que não faz o menor sentido. Porque a sexualidade é de foro íntimo. Com quem a pessoa se relaciona, só diz respeito à pessoa. O que acontece em quatro paredes não é da conta de ninguém e não vai afetar a vida de ninguém. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo agora. Eu estou aqui quase na zona norte de São Paulo. Se tiver alguém na zona sul, dois homens se relacionando agora, eu não vou ficar nem mais rico nem mais pobre, nem mais bonito nem mais feio, nem com mais sorte nem com menos sorte. Não vai mudar em nada a minha vida, gente. Por que as pessoas têm essa neura de se preocupar com a sexualidade alheia? Sabe, não faz sentido. É por procriação? Jesus não procriou. Paulo também não procriou. E aí? É por quê? Então por que essa alienação toda? Aquele cara lá da China, o Mao Tse Tung, também não teve filhos, não casou. Por que essa obsessão toda com a sexualidade dos outros? Tem tantos personagens gigantes da humanidade que não tiveram descendentes. Leonardo da Vinci, Michelangelo e tantos outros que eu podia enumerar aqui para vocês. Então por que essa obsessão toda com a sexualidade dos outros, pessoal? Então, sabe, eu acho isso uma coisa nojenta e ridícula. Eu acho que as pessoas têm que entender que a gente não vive essa vida, a gente passa por essa vida. Que a vida é tão curta que é como se fosse um sopro. É como se você pegasse uma estrada que liga uma avenida, outra, pronto, acabou a estrada. Isso é a vida, pessoal. Então, se a gente for perder tempo com preconceitos e picuinhas, essas coisas baixas, a pessoa perde o melhor da vida, a grandeza, o respeito, o amor, o carinho. Por exemplo, o Popó, que é um grande lutador de boxe, um dos melhores. O Popó tem um filho que é homossexual, ele já falou isso no podcast, até levou o filho dele para participar lá quando ele falou disso. Ele falou que ele adora o filho dele, ele chama o filho dele de meu negão. Ele foi, meu negão é viado e eu amo ele. Por quê? O que vai mudar a vida dele se ele começar a odiar o filho? Ah, eu odeio meu filho, eu quero que ele morra. Eu vou dar umas porradas na cara dele até ele se curar, como dizia um outro político por aí. Não vai mudar nada, pessoal. Enquanto a pessoa está viva, a gente tem que respeitar as pessoas como elas são. Se não afetar a sua vida, tudo bem. Por exemplo, eu não tenho que ter respeito por um ladrão, porque um ladrão pode roubar minhas coisas, isso afeta a minha vida, a minha realidade. Agora, um homossexual não afeta em nada a minha vida. Eu não tenho que ter respeito porque me dá prejuízo, por exemplo. Com quem, por exemplo, faz algo que me faça eu perder dinheiro. Aí eu não tenho que ter respeito nenhum. Agora, para alguém que está vivendo a sua intimidade de foro íntimo, no que faz a diferença? Vocês estão entendendo? Então eu lamento, sabe, que alguns artistas que a gente admirava tanto, como o Didi, o Jack Chan e tem outros aí também, tem essa postura tão conservadora, retrógrada, sabe, coisa medieval mesmo. Eu lamento, porque talvez fosse uma chance deles aprenderem a conviver com o diferente, como diz os espíritas, né? Os espíritas falam que às vezes os espíritos encarnam em famílias diferentes, para as pessoas aprenderem a lidar com aquela situação. Que nem, por exemplo, o Jair Renan, filho do Bolsonaro. Depois que aquele assessor dele falou que eles se pegavam, o Bananinha fez um post no X falando que ele deveria ser deserdado e deveria morrer. Aí você imagina como deve ser difícil você ser gay na família Bolsonaro, né, pessoal? Mas chega, vamos parar por aqui, senão daqui a pouco vem os bolsonaristas aí. Você está falando do mito. Você não devia falar do mito nos seus vídeos. Você estragou. Então chega. Vou parar de falar aqui. Fica aí para reflexão de todos, tá? A gente tem que respeitar as pessoas como elas são, tá? Se for uma falha de caráter, aí sim nós não temos que ter respeito nenhum. Ladrão, golpista, chantagista, aí sim não temos que ter respeito. Mas questões biológicas, nós temos que ter respeito.
É o mesmo que uma pessoa, por exemplo, tem uma biologia diferente, ou algo biológico diferente, a gente vai tratar mal aquela pessoa. Não, pessoal, quando é biológico, a pessoa não tem escolha. Foi o próprio organismo que fez a pessoa daquele jeito, tá bom? Então tá aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho, compartilha o vídeo nos grupos para as pessoas verem, comente também a sua opinião. Paz a todos.